Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre Êxodo 12, 29, que fala sobre a morte dos primogênitos, uma das últimas pragas sobre os egípcios, sobre o Egito. Quer dizer para os irmãos que após 9 dolorosas pragas, os egípcios estão prestes a receber um último e duro fatal golpe. Os primogênitos do Egito, desde Faraó até o menor cidadão na hierarquia daquela sociedade, seriam atingidos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Apesar das 9 primeiras pragas terem deixado todo o império egípcio à beira da destruição, mas uma última sentença era necessária para se atingir o objetivo final de permitir que o povo de Deus saísse em liberdade. Êxodo 12, 31 nos fala que então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. A 10ª praga se diferencia das demais em diversas e significantes formas, uma das quais, irmãos, na sua eficiência em atingir a libertação de Israel. Uma outra importante característica que eu vejo da última praga do Egito é realçada pela tradição oral por ocasião dos cerimoniais da Páscoa judaica, a Agadadá, que são lidas na Pessah, que são lidas na hora da festa judaica. Em Deuteronômio 26, 11, 8 nos fala que o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E o Senhor nos tirou do Egito não por meio de um anjo, ou qualquer outro serafim, e também não foi por meio de um mensageiro, ao invés disso foi por meio dele, o Santo de Israel, abençoado seja, ele mesmo em pessoa, assim como está escrito: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12, irmãos. O próprio Deus. Quer dizer para os irmãos que quando chega no momento da praga final se manifestar, Moisés diz ao povo que ela começará, traduzido como a meia-noite. A própria tradição oral enumera uma longa lista de milagres e eventos que teriam ocorrido já no meio da noite. Uma narrativa bíblica, irmãos, que se passa à meia-noite é contada no livro de Juízes, capítulo 16, sobre Sansão, homem do sol do dia. É significante dizer que a sua queda foi causada por uma mulher chamada Dalila, um nome que parece caracterizada como mulher da noite. E desse padrão não usual de linguagem vemos emergir lições muito valiosas para o nosso aprendizado. As últimas 3 pragas enviadas ao Egito, irmãos, têm uma interessante característica em comum: escuridão e noite. Êxodo 10, do 4 ao 5 nos fala que: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos seus termos, e cobrirão a face da terra de modo que não se poderá ver a terra. Porque cobriram a face de toda a terra de modo que a terra se escureceu. Êxodo 10, 15. Quando os gafanhotos, irmãos, foram enviados aos Egito, eles cobriram a terra de tal forma que houve escuridão. E praga seguinte, a 9ª, aprofundou ainda mais a escuridão sobre os egípcios. Êxodo 10, 22, no 23, nos fala que Moisés estendeu a sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. A 10ª praga, irmãos, que é a morte dos primogênitos, o elemento final que está à direita, ela é intimamente ligada à redenção do povo de Deus. Aconteceu à meia-noite, em um momento simbólico, na hora em que as trevas reinam. Fato é que Jesus, na parte mais dramática de uma das suas parábolas, a parábola das 10 virgens,
usa uma linguagem muito similar à do Êxodo, em que também faz a ligação entre a redenção final de todos aqueles que creem no seu nome, com o momento em que as trevas estão em toda a tua força. Mateus 25, do 6 ao 7. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Jesus, por meio dessa narrativa, irmãos, parecia querer estabelecer este elo com a última praga do Egito, comparando aquele evento com a sua futura vinda, ocasião em que se manifestará para salvar os seus discípulos e julgar a humanidade. Também é interessante, irmãos, notar que naquela mesma noite os hebreus estavam vestidos e com seus calçados nos pés e com seus cajados nas mãos, mesmo estando dentro de suas casas, ou seja, eles estavam preparados, aguardando atentamente o momento da redenção. Olha, irmãos, e esta é uma lição que fala de preparo e vigilância. Mateus 25, 13 nos fala que nós temos que vigiar, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E voltando ao Êxodo, vemos que todas as 7 primeiras pragas parecem ter começado durante o dia, não ficando limitadas pelo ciclo do dia e noite. Já as últimas 3 ocorrem de uma forma diferente. É o que haveria de significante na forma comum que as 3 últimas pragas teriam entre si. O diálogo entre Moisés e Faraó vão nos dar uma maior clareza sobre esse assunto. Em meio a essas 3 últimas pragas, que podem ser associadas, irmãos, a 3 níveis graduais de escuridão, Moisés exige que Faraó liberta toda a nação israelita, tanto os jovens como os idosos. A resposta de Faraó precisa ser examinada com atenção. Eu quero dizer para os irmãos que Êxodo 10, do 9 aos 11, nos fala, e Moisés disse: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois. Havemos de ir porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então eles lhe disseram: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face, não será assim. Agora ide-vos, ó homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Faraó parecia, irmãos, querer avisar Moisés e Arão que a participação de toda a congregação na celebração do culto ao Senhor era uma má ideia. A palavra que ele usa para descrever este evento comumente é traduzida como mal, algo muito estranho, pois Faraó nunca tinha se preocupado com o bem-estar dos filhos de Israel até aquele momento. Seria esta palavra de Faraó um aviso ou uma profecia que antecipava uma terrível calamidade que recairia sobre os hebreus no deserto? Quer dizer para os irmãos que em seus estudos, relata uma interpretação desses versos que relaciona a palavra Deus do Sol. Segundo essa interpretação, Faraó seguia uma previsão astrológica que indicava que sangue seria derramado no deserto e que a deidade seria vitoriosa no final, que ele ganharia. E essa interpretação parece ser assinalizada por Moisés, quando os israelitas pecaram no episódio do bezerro de ouro e Deus ameaçou destruí-los. Os argumentos de Moisés em defesa dos filhos de Jacó fazem referência a essa mesma palavra, o mesmo mal ou a mesma deidade egípcia. Êxodo 32, 12. Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te o furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Se Deus tivesse consumido aquela nação, irmãos, os egípcios iriam dizer que os tinham matado. A previsão de Faraó e seus astrólogos teria dado certo. A sua fé na vingança do Deus Sol haveria sido recompensada. Os egípcios clamariam que o seu Deus era mais poderoso do que o nosso. E este o argumento que Moisés utiliza para dissuadir Deus de levar a execução da sua justiça adiante. Deus aceita a intercessão de Moisés e o povo é poupado. E é nesse contexto que devemos voltar
a praga da morte dos primogênitos. Deus avisa a Moisés que a sentença está a caminho e acrescenta uma informação crucial para o nosso entendimento. Êxodo 12:12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, porque eu sou o Senhor. Não seriam apenas os primogênitos atingidos, mas todos os deuses do Egito que serão esmagados pelo peso da mão de Deus. Quer dizer para os irmãos que nesse contexto, de fato, é um aspecto unicamente inerente à 10ª praga. As deidades do Egito foram todas derrotadas. O Nilo era visto como um deus no Egito, considerado como fonte de vida, sustento, prosperidade. E as 3 primeiras pragas atingem diretamente o rio Nilo, algo de tremenda significância teológica para os egípcios. Moisés uma vez se dirigiu a Faraó em sua capacidade como o Deus do Nilo. E no aspecto do poder de Faraó que Moisés foi enviado para falar com ele às margens do rio Nilo. Eu quero dizer para os irmãos que foi na sua total capacidade, como membro do panteão de Deus do Egito, que Faraó foi ameaçado com as pragas, e que ele respondeu invocando o poder de Ra. Ele não era um deus pequeno ou desconhecido no Egito. Ra era um deus do sol, o mais poderoso de todas as deidades egípcias. Por isso, juntamente com as últimas 3, as pragas devem ser entendidas como a derrota das maiores crenças da religião egípcia. Os gafanhotos tornaram o dia em noite, derrotando o Deus Sol. Logo em seguida, a praga das trevas aprofundou ainda mais a escuridão, acabando com o mito do Deus Sol completamente. 3 dias sem sol nem luz, arruinando a reputação de Ra. Agora a última praga lança seu ataque à meia-noite, com a morte dos primogênitos. Faraó capitula e o povo de Deus é liberto após 430 anos de escravidão. Seja como for, de dia ou à noite, à meia-noite ou à luz do dia, o Senhor, Ele é Deus e não há outro. E Ele há de vir, mesmo que o reino das trevas esteja em toda a sua força à meia-noite. Ele prometeu, o noivo chegará, demonstrando que Ele era e que Ele é o mesmo Deus que uma vez derrotou os deuses egípcios, simbolizando os deuses desse mundo, e tornará derrotá-los novamente, mas agora de uma vez por todas. Ele tem todo o poder, irmãos. Dia e noite, luz e trevas são apenas elementos sobre o seu domínio, o domínio de Deus. Isaías 45:7 nos fala que eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluias.